Muito boa noite, investidores. Sejam muito bem-vindos aqui à aula Trinca do Investidor. Estou muito feliz com a sua presença. E também, assim, primeiramente, parabéns para você, na verdade, por estar aqui dedicando o seu tempo a querer evoluir, não só como investidor, evoluir como pessoa, né? Porque é para isso que nossos investimentos existem, para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é isso que você está em busca, com toda a minha certeza. É por isso que você está aqui presente, para a gente poder participar dessa aula. E eu peço que você pegue papel, caneta, porque tem muita coisa para a gente poder anotar, para você anotar aqui hoje, e até mesmo algumas tarefinhas práticas que você pode até já querer começar a montar. Então vai facilitar muito aí a sua aplicação se você estiver preparado com isso. Tem muito conteúdo, muita coisa de altíssimo valor para ser repassado para você hoje, é por isso que eu estou bastante animado de a gente poder realizar isso aqui, todos nós aqui juntos, em conjunto. Então vamos lá, que eu vou compartilhar a tela para você poder ver. Só tem um porém aqui, tá? Antes da gente começar, que eu quero deixar bem claro para você. É o seguinte, eu testei fazer uma live ao vivo essa semana aqui no YouTube e deu problema. Assim, no início da live começou a travar tudo, eu não sei se era a conexão do computador, não sei se era o computador que estava sobrecarregado, porque a live pesa muito no computador. Para poder garantir uma boa qualidade do conteúdo e que não ia ter problemas e que seria repassado para você tudo aqui da melhor forma possível, eu não estou falando com você aqui ao vivo agora. Isso aqui é uma gravação, mas eu estou ao vivo aqui com você. Eu vou explicar, presta atenção, para ver se você pega. Aqui agora eu falando com você é uma gravação, eu estou falando com o futuro. Mas eu estou ao vivo aqui na live do YouTube, no chat. Eu estou aí no chat, então você pode perguntar, tirar dúvidas, que eu vou responder as dúvidas. E quem quiser falar comigo ao vivo mesmo, eu vou liberar um link para você poder entrar numa chamada no Google Meet, onde eu vou estar ao vivo lá, ao final dessa aula. Aí, de fato, eu vou estar ao vivo com você conversando. Então, eu estou aqui agora presente. Aqui, o vídeo é uma gravação, isso eu quero que você entenda, mas eu estou aqui ao vivo na live. Vou tirar as dúvidas, você pode mandar suas dúvidas aqui no chat da live e eu vou estar no Google Meet daqui a pouco, assim que terminar essa aula, para poder conversar com você diretamente. No Google Meet é até melhor do que no YouTube, né? Porque lá você pode abrir o microfone, você pode abrir a câmera se você quiser, você pode compartilhar a tela se você quiser. Aqui no YouTube você fica limitado ao texto do chat. Então vai ser bem melhor essa questão de tirar as dúvidas. Então concentra aqui no conteúdo que eu vou te passar aqui agora, que é para garantir mesmo esse conteúdo de altíssimo valor para você, sem nenhum problema. E depois a gente pode conversar pessoalmente, eu e você. Então, beleza, vamos lá. A trinca do investidor, agora podemos começar mesmo para valer isso aqui. Eu vou te mostrar por que chama trinca do investidor. É organizar, montar e multiplicar os seus investimentos. Então, eu vou te mostrar como, né? Eu quero te mostrar a base de tudo que eu defendo sobre construção de patrimônio no longo prazo. Então não é uma aula só para te empolgar assim, durante 24 horas, para você sair daqui empolgado, animado e tal, e depois esquecer, não aplicar nada, deixar para depois. É uma aula para você ter clareza, conhecimento, para você ter direcionamento, saber o que funciona, o que não funciona, porque é o que falta para a maior parte das pessoas, né? O que falta para a maior parte das pessoas não é mais conteúdo, não é mais informação, na verdade é saber para onde ir, né? Saber o caminho que deve ser seguido. É um método, uma estratégia bem definida, para não ficar pulando de galho em galho. Então é isso que eu vou te mostrar aqui hoje, nessa aula que eu estou bastante animado para poder te mostrar. Então bora lá. Ao final dessa aula, você vai entender. Então vou deixar aqui para você bem claro. O erro que trava até investidores experientes, então talvez você esteja começando do zero, ou talvez você já invista há muitos anos. Eu já atendi pessoas que investem há mais tempo que eu sou vivo, para você ter ideia. Quase que eu passei o slide aqui, viu? E mesmo assim, essas pessoas, às vezes, cometem alguns erros, que eu vou te mostrar esses erros que atrapalham os investimentos. Ou pessoas que estão começando do zero, né? Então, se você já investe, se você ganha bem, se você talvez até tem um assessor de investimentos, talvez já tentou montar uma estratégia aí, mas sente que falta um pouco de convicção, e aí essa aula aqui é para você. Então, hoje eu não vou te entupir de conhecimento, eu vou te mostrar, na verdade, um processo, né? Vou te mostrar um método que você deve seguir para poder investir com confiança e qualidade. Eu vou te mostrar os 3 pilares de uma carteira sólida e atemporal. Isso é muito importante, tá? Presta atenção na palavra atemporal. Essa é uma palavra bem importante no que eu quero dizer aqui. Então, eu vou te mostrar o que não funciona somente no cenário de hoje. Isso, inclusive, é um erro dos investidores. Querer saber o que funciona hoje, o que está bom para investir no momento. Isso é um erro, tá?
Eu vou te mostrar o que é atemporal. Investimentos que vão estar adequados para você, independente do cenário. E aí, isso evita que você tome muitas decisões. Se evita que você tome decisões, evita que você cometa erros. E se evita que você cometa erros, então ajuda você a construir patrimônio com mais confiança, com mais simplicidade e construir mais patrimônio também, né? Porque os erros vão diminuir o seu patrimônio. E como investir com mais segurança e mínimo de esforço mental, isso também é um ponto muito importante, que é, assim, mais segurança, igual eu falei, é para você evitar erros e você ter confiança e você saber exatamente qual é o risco que você está correndo. Que isso é algo que eu vejo que muitos investidores não têm essa noção, essa clareza. E o mínimo de esforço mental, que é o quê? Simplicidade, um processo, para que você não tenha que ficar pensando o tempo inteiro, ah, vale a pena comprar isso? Será que é melhor mexer nisso aqui? Será que é melhor manter? Será que é melhor vender? Isso é muito esforço mental, que durante um certo período, principalmente no início, quando você está começando a investir, até parece ser legal você gastar seu tempo, energia, aprender coisas novas, mas depois de muitos anos fica um saco, você não aguenta mais. Você quer viver sua vida, você quer ganhar mais dinheiro trabalhando, você quer passar tempo com a sua família, você quer viajar, se divertir, não é ficar pesquisando, lendo informes, notícias do mercado financeiro, não é isso que você quer mais gastar seu tempo. E como parar de depender de opinião, dica e ruído? Isso aqui é porque às vezes falta confiança para você tomar decisões de forma autônoma. Se você não tem confiança nas suas decisões, você tenta buscar terceirizar isso, né? Buscar então pessoas que te dão confiança, fontes de informação que te dão confiança, e você vai fazer o que eles estão pedindo. Só que aí eu falo isso aqui no seguinte: não depender de opinião, dica e ruído para você tomar as decisões de investimento. É quem fica olhando ali o vídeo, qual que é a nova ação aqui que eu estou investindo, que é muito promissora, você vai lá, quer assistir e pensar que vale a pena comprar. Isso é depender de opinião, dica e ruído. E esse tipo de estratégia não funciona, eu vou te provar isso aqui hoje, beleza? Então fica comigo que eu vou te apresentar todas as soluções. Então bora lá que eu vou te mostrar aqui, né, no passo a passo, como é que você vai fazer isso. Primeiro, tá? Vou definir aqui, até botar essa bolinha azul, fica melhor, né, para poder passar aqui, ó. Para quem é e para quem não é a aula de hoje. Para quem é? Para quem já investe ou tentou investir, ou até mesmo somente deseja começar a investir. Não importa o seu nível de conhecimento, não importa o quanto você entende, qual a sua experiência. Você vai ter muita coisa para colher de benefício aqui. E, principalmente, não se sente seguro e confiante com seus investimentos. Quem deseja se proteger do risco Brasil, então você já viu que investir com foco no Brasil não é a melhor saída, não é a melhor solução para você. Você precisa diversificar a sua carteira de investimentos globalmente para ter mais segurança, para investir em outras moedas, em economias mais fortes, para não depender somente do Brasil, né? Você se proteger do risco Brasil e tudo que envolve o Brasil mesmo de forma geral. Você quer proteger seu patrimônio e a sua família. Então, na hora que você investe com mais segurança e mais confiança, você passa a ter um patrimônio mais sólido, robusto. E é isso, né? É esse patrimônio que garante a segurança da sua família também, né? Das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que você ama e tudo mais. Porque o seu financeiro, ele impacta não só você, mas a todas as pessoas ali à sua volta. E quem não busca promessas milagrosas. Então, são pessoas que já têm ali o pé no chão, já têm um mínimo de consciência de que a diquinha do mês não é o que realmente vai fazer você ganhar dinheiro. Se você não tem essa consciência, espero que você ganhe. Mas se você acredita nesse tipo de falácia, isso aqui não é para você, porque você não vai encontrar nada aqui em relação a isso. O que você vai encontrar aqui é o que realmente funciona e é o que realmente vai transformar as suas finanças. Então, especialmente para quem entendeu que dinheiro não é só retorno, é proteção, tranquilidade e liberdade. E para quem não é, especuladores, pessoas aí que estão especulando no mercado financeiro, querendo fazer day trade, querendo fazer umas estratégias malucas, e quem quer um atalho, né? Quem quer buscar essa diquinha aí. Esse tipo de pessoa, infelizmente, não é para você essa aula aqui, você não vai encontrar o que você deseja aqui. Passando esse filtro, algumas pessoas podem ser que saiam, tudo bem, não tem problema, mas é até para não fazer você perder seu tempo. Mas quem ficar aqui, saiba que você vai receber um plano que você vai poder aplicar aqui daqui para frente. E aí, o maior problema dos investidores não é falta de acesso, é excesso de ruído e sem um método. Por que eu falo isso? Hoje, o investidor ele tem acesso a tudo.
Isso é diferente da época que eu comecei a investir, inclusive, tá? Era bem diferente. Porque quando eu comecei a investir, foi mais ou menos 2017. Investir mesmo de verdade foi 2018, assim. Mas é quando eu comecei a me interessar e pesquisar e aplicar algum dinheiro. Naquela época, era bem diferente de hoje. Porque naquela época, era o contrário. Não era excesso de ruído. Não era excesso de informação. Era difícil encontrar informação sobre investimentos. Você tinha assim, uns 2 canais grandes assim, no YouTube falando sobre finanças. Nenhum era específico e profundo de conhecimento assim, sobre investimentos mesmo. Tinha alguns sites também, mas também não era nada muito grande. Você tinha que pesquisar em livros, conversando com pessoas, era um pouco mais difícil. Hoje já é o oposto, né? É excesso de informação. Qualquer investimento que você encontra aí, você vai ver gente falando bem e gente falando mal. E o pessoal fica travado. Fala assim, e aí, isso é bom mesmo ou é ruim? Não sei o que fazer. Então, os sintomas: consome muito conteúdo, quer buscar várias fontes e aí acaba ficando muito perdido, busca opiniões. Então vai num vídeo do cara que você gosta, aí busca uma carteira recomendada, aí conversa com seu amigo que você sabe que também investe e fica ali tentando encontrar uma saída. Fica inseguro para decidir e tomar as decisões por conta própria, autônoma. Ter autonomia sobre os investimentos. É isso que eu quero dizer. Não sabe se mantém, vende ou compra, então às vezes você comprou um investimento ali porque você viu uma dica lá no cara do influenciador que você gosta ali no Instagram, que ele está comprando. Aí depois passou 6 meses, você vê que aquele negócio não andou, o influenciador não falou mais nada sobre aquele investimento que ele fez. Talvez você já tenha feito isso. Entendeu? Recomendo, se aconteceu com você, deixa aí no chat o que aconteceu. Não precisa falar o nome da pessoa, tá? Só fala assim, não, já aconteceu comigo. Já comprei a ação X e depois de um tempo ela caiu, não vi mais qual era a tese de direito para fazer sentido, se aquilo era um momento de comprar mais ainda ou se era para deixar de investir e realmente assumir o prejuízo. Então você fica com essas dúvidas. Depende de terceiros, porque se você não tem capacidade de tomar a decisão confiante por conta própria, você acaba dependendo de outras pessoas. E perde tempo e paz mental. Né? Então isso aí desgasta muito a sua vida. Né? Você acaba se desgastando demais. Então vamos lá. Os erros mais comuns que acontecem com isso aqui. Montar investimentos com base em... Aí geralmente acontece isso. Você monta investimento com base em opinião pessoal, a sua opinião mesmo, muitas vezes, você vai lá e escolhe alguma coisa que você tomou a decisão, isso aqui eu acho que faz sentido, isso aqui eu acho que é bom. E às vezes você faz isso até com uma certa convicção. Você faz assim, não, fiz aqui uma análise, eu olhei os relatórios, eu pesquisei um pouco, vi qual era a opinião de um cara ali, eu acho que faz sentido. Só que você vai ver que isso, na verdade, não faz sentido. Tá? E investir assim com base em opinião pessoal. Porque a sua tese de investimento pode virar de cabeça para baixo quando você menos espera, de uma forma completamente aleatória, que é imprevisível, e aí depois você acaba se arrependendo daquilo. E aí você começa depois a identificar, às vezes, falhas ou erros da sua análise que você não tinha nem pensado sobre isso. Né? Tem uma frase muito famosa no mercado financeiro, eu não lembro de quem para quem essa frase é atribuída, mas é uma frase que era o seguinte: se você souber, né, tá aí assistindo, deixa aqui no chat para ajudar aí o pessoal e me ajudar também, que eu esqueci. Mas ele fala o seguinte: risco é quando você... Risco, na verdade, está aonde você não pensou sobre aquilo. A frase é exatamente essa, mas é o seguinte: o risco está sobre situações ou coisas ali que você não conseguiu pensar sobre isso, que você não chegou nem a analisar que era possível ou sobre qual é o impacto daquilo. O problema é que o mundo é muito incerto. De repente vai lá e os Estados Unidos jogam uma bomba no Irã, do nada, e aí começa uma guerra e começa a mudar tudo. O preço do petróleo sobe, por conta disso a taxa Selic cai muito menos do que o esperado e começa a virar uma bola de neve. Ou do nada ele vai lá, o Trump passa uma tarifa nos países do mundo inteiro que faz o dólar despencar, começa a acontecer um monte de coisa. E isso muitas vezes é muito imprevisível. 2 meses antes, você não conseguia nem imaginar o que ia acontecer. Então você está vendo como é complicado. Carteira recomendada também. Aí você vai lá e investe uma carteira recomendada. Eu sou plenamente contra. Eu já fiz isso, tá? No início, eu segui carteiras recomendadas porque parecia ser inteligente. Só que elas podem ser muito bem manipuladas, a questão do retorno histórico. Às vezes você pega somente uma janela específica de tempo e parece um retorno magnífico, mas depois você pega outras janelas, você vê que não bate nem o CDI há 3 anos. Carteira recomendada, então, é uma furada também, porque ela é uma carteira montada para qualquer pessoa que pagar por aquela casa de análise.
Ela não é personalizada para você, para os seus objetivos, para o seu contexto de vida. E outro problema também é que você vai ficar preso a quem realmente faz a gestão daquela carteira para sempre. E você obrigado a ficar o tempo inteiro de olho para ver se teve alguma alteração naquela carteira recomendada, porque isso não pode ficar para trás. Vai que eles tiram algum investimento, coloca outro e você só descobre isso 6 meses depois. Então são uma série de problemas. Se você investe para a vida inteira, para a construção de patrimônio a longo prazo, você deve manter seus investimentos para o resto da sua vida. Você vai manter para sempre. Então, às vezes, você vai passar aí 30, 40, 50 anos dos seus investimentos na mão. Você vai passar 50 anos pagando por aquela carteira recomendada, e se aquela casa de análise nem existe mais. Então, você está vendo qual é o problema, né? Dicas de terceiros, você busca de outras pessoas, você fica inseguro e começa a investir com base em dicas. A modinha do mercado. A modinha agora era ouro, né? A modinha do mercado era ouro. Aí todo mundo queria comprar ouro, prata, aí ouro e prata despencaram já nesse ano de 2026. Aí começa a surgir a próxima modinha. E é sempre assim. E o pessoal vai lá seguir na próxima moda. Aí depois o Bitcoin sobe e vira moda de novo. Aí todo mundo começa a comprar Bitcoin de novo. Então ficar nessa aí, girando a carteira desse jeito também é uma corrida rumo ao precipício. E a narrativa do momento, que também acaba sendo algo bem interligado com a modinha do mercado, né? Então, a consequência é uma carteira de investimentos que não combina em nada com você. Eu acabei de perceber que estava desenquadrado aqui o slide, né? Eu arrumei aqui. Então, maravilha. E aí, eu quero contar uma história para vocês também, que é algo que mostra para você como que esses erros são graves. E é a minha vida mesmo, tá? Dos meus investimentos. Como eu falei já, eu comecei em 2017, 2018, por ali. Mas levou um certo tempo até eu começar a ter um mínimo de confiança. 2019 foi um ano que eu aprendi muito sobre investimentos. E foi o ano que comecei a investir no exterior, foi o ano que comecei a aprofundar bastante, foi o ano que as peças começaram a se encaixar na minha mente e eu comecei a, de fato, entender como é que esse mercado, esse mundo funciona. 2019 foi um ano bem decisivo, assim. E aí eu comecei a investir no exterior em 2019, igual eu falei. 2020 todo mundo sabe o que aconteceu, né? Lá para março de 2020 começou a pandemia, também conforme totalmente inesperado. Vou até trocar a tela aqui para você poder prestar atenção aqui em mim. De forma totalmente inesperada, aconteceu uma pandemia global e em questão de 3, 4 meses, uma doença que ninguém nem sabia que existia estava paralisando o mundo inteiro. E aí, pânico no mercado global, né? Pânico no mercado financeiro. Bolsas caindo, no Brasil caiu aqui 60%, exterior caiu mais de 50% do S&P 500 em questão de semanas. Loucura, tinha dia que a bolsa caía 15%, no dia seguinte ela subia 8%. Era uma maluquice total. Quem investiu nesse momento aí, deixa no chat quem aqui investiu, quem passou por esse momento com seus investimentos, quem já investiu nessa época. Era uma insanidade. E era loucura, e não vou negar, nesse dia aí, nessa época, eu olhava o mercado o dia todo dia, e eu ficava acompanhando o dia inteiro o que estava acontecendo, porque era muita loucura, né? E para mim aquilo era muita novidade, eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Só que aí eu já estava investindo no exterior e aquilo foi uma provação muito forte se a minha estratégia, se o meu conhecimento de fato fazia sentido. Ou se não era aquele efeito Dunning-Kruger lá que você acha que você sabe das coisas, mas no fundo você não sabe de nada. Que a maior parte dos investidores, inclusive, eu acredito que são assim. E aí eu vi as bolsas caindo, mas eu pensei, olha, eu tenho uma estratégia bem consolidada, eu tenho investimento exterior, carteira bem diversificada global. Então, o investimento exterior segurou um pouco a carteira, porque o dólar subiu muito naquele momento. E, consequentemente, meu patrimônio em dólares acabou compensando boa parte daquela queda. Tinha também investimentos em renda fixa, tinha alguns investimentos ali diversificados que protegeram bem. Então, o patrimônio não foi tão impactado. Foi impactado, qualquer pessoa que tinha renda variável naquele momento foi impactado. Mas não tanto quanto eu estava vendo outras pessoas. Muita gente desesperada querendo vender seus investimentos, ficando maluco. E eu pensando, olha, de fato, essa é uma situação sem precedentes. Por quê? Não dá para lembrar de outra pandemia global como foi essa. Tiveram outras pandemias, né, no passado, mas foram muitos anos, muitas décadas atrás, era outro contexto do planeta Terra, tudo completamente diferente. Então, na verdade, não tinha nenhum paralelo assim perfeito para a gente poder fazer daquela situação. Não era igual uma crise do petróleo, assim, por exemplo, já aconteceram várias no mundo. Foi uma situação bem específica. E muita gente, então, leva isso com a seguinte ideia. Uma situação como essa é a única vez, né, que está acontecendo, então agora é diferente. E eu pensei, agora não é diferente. Na questão dos investimentos, todo mundo sempre fala, agora é diferente. Mas nunca é diferente. E eu tinha essa convicção. Então eu mantive minha carteira de investimentos, continuei comprando mesmo no fundo.
diversificando. Na verdade, o que eu fiz foi, eu não mudei nada a minha estratégia naquele momento. Eu não mudei nada a minha alocação, se ia botar mais investimentos no Brasil, mais no exterior, mais em renda fixa, se ia tirar de algum lugar e botar em outro. Eu não mudei em nada. Eu passei por aquilo como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. E depois eu percebi que foi, de longe, a melhor decisão que eu pude tomar. Evitou que eu tomasse muitos erros, evitou que eu tivesse tido muito desgaste mental, tive muito mais tranquilidade, a carteira continuou adequada ao meu perfil de risco, e depois tudo subiu de novo. E a bolsa voltou a andar como sempre andou. Então, para você ver como que ali foi uma validação. E eu passei foi naquele momento, naquela época, 2020, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, tá? Para quem não sabe. Foi quando eu lancei meu curso Investidor Alpha. Foi quando eu comecei a realmente espalhar, né, o meu conhecimento para outras pessoas. Foi bem naquela época. E eu fiz isso por conta disso. Eu vi que muita gente estava perdida e eu falei, eu tenho algo que eu posso compartilhar com essas pessoas que pode ajudá-las. E foi ali que resultou do que a gente está aqui hoje. Só estou aqui hoje por conta dessa ideia. Só para você ver como que... Deixa eu voltar aqui os slides. Como que, se eu tivesse uma carteira de investimentos que fosse dica de terceiros, uma carteira recomendada, ou algo ali meio montado de forma aleatória, eu dificilmente teria tido a convicção e segurança de manter a estratégia numa situação como aquela. Então é muito importante você ter esse tipo de situação também com você. O que não funcionou para mim, e foram estratégias que eu fui abandonando. Hoje minha estratégia de investimentos, minha carteira de investimentos é completamente diferente do que era no início. Completamente diferente, nada a ver. O que não funcionou para mim, stock picking, para quem não sabe, é escolher as ações a dedo. Vou comprar Vale, Petrobras, vou comprar Apple, Amazon. Eu vi que isso não fazia sentido, porque estatisticamente a chance de você conseguir acertar as empresas que vão ter uma performance muito acima da média é muito mais difícil que a gente imagina. Isso não é nem um pouco intuitivo, não é só comprar boas empresas. Muitas vezes as grandes empresas, as que mais rentabilizam a carteira de investimentos, são ações que você nem sabe que existem. Então, stock picking é muito difícil e exige também muito esforço mental, acompanhamento, conhecimento profundo. Você tem que estar à frente do mercado financeiro para ganhar com isso, tem que estar à frente de analistas, pessoas que estudaram a vida inteira para fazer aquilo. De bancos institucionais gigantescos, um JP Morgan dos Estados Unidos compra as mesmas ações que você compra. Por que você acha que você é melhor do que eles? Então, ali eu fui vendo que não faz sentido. E aí eu vou te mostrar até qual foi a saída que eu tomei. Concentração no Brasil, então diversificar no exterior é a melhor coisa que você pode fazer. Cara, isso aqui é uma das viradas de chave mais, assim, é um evento canônico na vida do investidor, é quando você começa a investir no exterior. Decisões que dependem de timing. Depender de timing é o quê? Você saber quando comprar, saber quando vender. Qualquer decisão que dependa de timing já é, por definição, uma estratégia falha. Tá? Leva isso na sua cabeça. Por definição, é uma estratégia falha. Não é assim que se investe. E decisões baseadas em opiniões. E quando eu falo em opiniões, é o seguinte: eu acredito que isso aqui é um bom investimento. A minha tese aqui faz muito sentido. Isso é sua opinião. Tá? Isso é somente a sua opinião. Não importa o quanto você conheça, não importa o quanto você estude. Isso é sua opinião. E essa opinião, para dar certo, você vai depender muito de sorte. E você não consegue analisar ou levar a sorte em consideração numa análise ou tese de investimento. Então, essas decisões não funcionam. A gente tem que ter um investimento pragmático, sistemático. Um processo ali que não dependa de opiniões para você saber o que comprar, o que vender, o que não fazer nada, o que manter. E o que funcionou para mim? Evidências acadêmicas. Quando eu comecei a estudar mesmo esse tipo de coisa, como é que o mercado financeiro funciona, foi ali que eu descobri mesmo, de fato, o que funciona, o que não funciona, o que o investidor deve fazer, o que o investidor deve ignorar, o que é ruído, o que realmente é algo que se deve levar em consideração. Evidências acadêmicas já são muito fortes, né? Aqui, no caso, são artigos mesmo, científicos, publicados, que mostram para a gente, com estatística, com dados, o que realmente funciona, o que se deve buscar e o que não funciona. E aí, com isso, você garante também confiança nos seus investimentos. Investimentos não é igual horóscopo. Aqui a gente trabalha com evidências, não é com o seu achismo, não é com fé que a gente investe. Né? Então, sim, cada um tem uma fé, por exemplo, religiosa. Você não tem evidências acadêmicas que a sua fé realmente funciona. Mas você acredita naquilo porque fé é isso, né? Fé é você acreditar. Mesmo que você não tenha uma prova concreta que aquilo existe. O investimento não é assim, não é uma religião.
Você tem que trabalhar com evidências, tem que trabalhar com o que funciona e é provado que funciona. Diversificação global, então você tem que diversificar globalmente, igual eu falei. Simplicidade. Cara, é isso aqui que vai definir se você vai manter uma estratégia durante décadas ou se você vai começar a testar algo novo agora e daqui a pouco você desiste. Porque se é muito complexo, se é muito difícil, vai ter um momento do seu dia ali, um momento da sua vida que você vai estar cansado. Aí teve, às vezes, problema pessoal, tem alguém da sua família doente, ou tem alguém passando por dificuldades, e você não vai querer gastar sua energia com análise de relatório trimestral das empresas. Às vezes você só quer tirar férias mesmo, passar uns meses ali com a cabeça livre, e aí você vê depois que tem que ficar olhando carteira recomendada que está comprando, ou mexer na carteira de investimentos, pô, é um saco. É só simplicidade que realmente vai garantir que você vai conseguir fazer isso e manter o processo, né, alinhado, fazer tudo direitinho como deve ser feito durante a sua vida inteira. Quanto mais fácil for o processo de investimento, maior a chance de você nunca largar a mão disso. E se você largar a mão em algum momento, então sua estratégia foi falha, não importa o que você fez. E método. Para a gente poder. O método é o que junta isso aqui tudo. É o que junta tudo. Tá? O método é um processo, é um método. Eu desenvolvi um método de investimentos para mim com base em vários métodos. Eu fui juntando vários métodos e eu acabei criando o meu. Quando você aprofunda no meu método de investimentos, você vê que tem coisas que são únicas e específicas que eu criei para mim, porque eu não encontrei em lugar nenhum. Mas são somente facilitadores, tá? São ferramentas, são coisas que facilitam ou deixam um pouco mais claro e visual o que você deve fazer. Mas tudo baseado em coisas que já existiam. Não inventei nada no fundo das coisas. E o método também, ele é o processo que você tem que seguir e a gente sabe que ele vai dar certo por conta das evidências acadêmicas. E você pode enxergar também que o meu método, quando se aprofunda, ele não é exatamente igual a nenhuma outra pessoa que você encontrar por aí. Eu sempre vou ter algumas divergências. Tem pessoas que eu concordo 90% do que elas falam. Tem pessoas que eu concordo 10%. Mas não tem ninguém que eu concordo 100%. Eu acho que quando eu comecei eu tive essa clareza, foi quando eu comecei a enxergar mesmo que eu de fato já entendia sobre o que eu estava falando. Porque é quando você consegue questionar o que as outras pessoas falam. E às vezes pessoas inteligentes que investem e estudam há muito tempo. Tem muitas coisas que eu discordo dessas pessoas. E aí eu tenho meus motivos e as minhas provas do porquê que eu discordo. E não quer dizer que essa pessoa tem um método que não funciona. Tem várias formas de você poder chegar no mesmo objetivo final. Mas eu acredito que a forma que eu criei, que eu defendo, é a melhor. É a mais fácil, é a mais simples, é a mais garantida. Né? Probabilisticamente, a que vai te levar para onde você espera. Então, eu defendo com unhas e dentes o meu método. Então, os fundamentos da minha filosofia, né? Eu falo assim, meu método eu vou trazer como se fosse minha filosofia de investimentos. Como que eu cheguei nisso? Para você poder ter confiança também e confiar no que eu estou falando, para não ser só mais uma pessoa que está consumindo conteúdo e pensar, dane-se, deixa isso para lá. Leitura de grandes autores aqui atrás, é que não dá para ver direito, né? Mesmo se eu trocar a tela aqui, dá para ver os livros aqui, bem nessa luz aqui atrás, mas também tem uma estante aqui em cima. E tem outras coisas pela casa aí. Eu li, ó, sem sacanagem, eu não sei nem chutar, mas eu chutaria assim, uns 40 livros de investimentos ao longo da minha vida. A grande maioria foi no início. Depois de um tempo você vê que acaba virando mais do mesmo. São poucas coisas que realmente eu leio assim, de livros, né, que tem coisas, uma visão muito nova e diferente. Nesse momento que eu tô, né? Mas quando eu tinha dúvidas e não tinha confiança na minha estratégia, eu pensei, eu vou ler a base, assim, o fundamento, da onde que essas pessoas que eu estou consumindo esses conteúdos, de onde eles aprenderam? Qual foi a fonte deles? No fundo, você vai sempre voltando até a base, a fonte fundamental do conhecimento, que é o quê? Grandes autores e artigos acadêmicos, tudo sai daqui. Grandes autores são investidores que são ultra experientes, que fundaram e tiveram experiência gigantesca, fundaram grandes fundos, né? Então, pessoas que estudaram pra caramba sobre aquilo durante muitas décadas, dedicaram a vida sobre aquilo. Artigos acadêmicos, a mesma coisa. No fundo, tudo se resume àquilo. Tudo que você vê por aí são, na verdade, interpretações disso aqui. Foco em evidências. Então, eu olhava assim, o que é realmente provado? Tem uma evidência, tem alguém bateu o martelo para dizer que aquilo funciona. Então, se isso aqui realmente é provado que funciona, é isso que eu tenho que considerar na minha carteira de investimentos. ETFs globais, porque eles focam em evidências. Então, para quem não sabe, ETFs são fundos passivos de investimento.
ETFs são fundos que, assim, o que é um fundo passivo? Tá? Vou passar por isso aqui bem rápido. Mas ETF, quer dizer, um fundo passivo é o seguinte, é um fundo de investimento, ou seja, capta ali dinheiro dos investidores, né? E ele vai investir aquele dinheiro. Só que quando é um fundo passivo, é que ele vai seguir um índice de referência. Não tem um ser humano por trás, um gestor, tomando as decisões do que comprar ou o que vender. Isso é um fundo passivo. Por exemplo, a gente tem um índice Ibovespa aqui no Brasil, índice de ações. O Ibovespa ele tem a sua constituição. Ele tem uma regra do que entra, o que sai daquele índice e quantos % de cada ação corresponde àquele índice. Então tem uma regra, quanto mais valiosa for a empresa, maior o seu peso. Então tem uma série de coisas, tem que ter um mínimo de negociações ali para poder entrar no índice. E aí o ETF, ele é um fundo que vai, por exemplo, seguir o Ibovespa, é como se você comprasse o Ibovespa. Então não tem um ser humano por trás tomando decisão sobre quanto investir em cada ação. Ele vai seguir aquele índice de referência, é isso. E você tem índices no mundo inteiro, tem o S&P 500 dos Estados Unidos, tem índices do mundo inteiro que você tem ali fundos que vão seguir esses índices. E quando a gente enxerga nas evidências que quase ninguém consegue bater os índices, que você investir de forma diversificada e só um ETF é capaz de poder proporcionar isso para você. Quando você investe de forma diversificada, é a única forma de garantir que você vai conseguir ter todas as ações que vão carregar o mercado financeiro como um todo, ou seja, um pequeno grupo de ações que são ações explosivas e carregam uma rentabilidade monstruosa, você começa a entender que ETFs são o melhor caminho. E é a forma mais fácil de diversificar globalmente. Você hoje em dia pode investir globalmente sem precisar mandar dinheiro para fora. Através da nossa bolsa aqui na B3, você pode comprar todas as ações do planeta. Tudo através de ETFs. E também garantem simplicidade para a gente. Personalização. Então, assim, a carteira de investimentos ela tem que ser personalizada para você. Você pode observar, quem já me acompanha, que o pessoal pergunta, o ETF tal é bom? Eu raramente respondo sim ou não. Às vezes eu respondo não. Falo assim, não, esse ETF não faz sentido para ninguém. Mas sim, eu quase nunca respondo. Por quê? Eu falo assim, depende. Depende, aí eu explico por quê. Porque para algumas pessoas pode fazer sentido, pode ser um ótimo ETF, para outras não. A minha carteira de investimentos pessoal, ela pode ser excelente para mim. E às vezes nem a carteira perfeita, não tem problema, né? A gente não precisa ter a carteira perfeita, tem que ter a carteira boa ou bastante para poder atender os nossos objetivos, porque são milhares de produtos no mundo inteiro. Se você quiser ter a carteira perfeita, você nunca vai montar a carteira de investimentos. É igual, eu faço uma analogia com o armário, né? Imagina se todo dia que você fosse sair de casa, você pensasse em ter a composição das suas roupas que fosse perfeita. Perfeita, sem um mínimo detalhe fora. Você nunca pensa dessa forma. Você somente pega a roupa que é boa o bastante para a ocasião que você está indo. Então você pega a roupa que combina, que seja boa o bastante, que seja confortável muitas vezes, que seja boa o bastante para aquela ocasião. Você não vai pegar a roupa a composição perfeita. Porque no fundo nunca vai existir. Você sempre vai achar alguma coisa melhor. Talvez não seja no seu armário, mas você vai achar numa loja, vai pesquisar, vai encontrar. Basta ter o bom o bastante. E aí a personalização, ele vai nesse ponto. Porque tem que ser o bom o bastante para você. Cada um tem um período diferente, cada um tem uma idade diferente, cada um tem um contexto de vida diferente, você tem uma renda que vem num lugar diferente, você tem, às vezes, filhos ou não tem filhos, é casado ou não é. Tem uma série de questões que tem que levar em consideração para que a carteira de investimentos faça sentido para você. Então, ela tem que ser personalizada. E a simplicidade operacional. Tem que ser fácil, como eu já falei, tem que ser simples, na verdade, de poder operacionalizar, tomar decisões de investimento, montar e gerenciar essa carteira. E aí, a trinca do investidor, a gente passa por 3 pilares. Por isso que é a trinca. E sem isso aqui, você está com tudo a perder. E não basta atender somente um dos 3. É como se fosse um tripé aqui. O tripé ele só fica de pé se você tiver as 3 pernas. Se você tira uma das pernas, ele cai. Então, não adianta você ter somente um ou 2. Tem que ter os 3. Se não tiver os 3, você não tem nada na sua mão. Primeiro, a organização financeira pessoal. E isso aqui é muito importante mesmo para quem ganha muito bem. Porque eu já conheço muitas pessoas que ganham muito bem e também gastam tudo que tem. Você pode ver, quer um exemplo claro disso? Artistas por aí que direto quebram, ficam sem dinheiro. Falindo mesmo, às vezes são expulsos da própria casa. Porque não conseguem pagar o financiamento da casa. E os caras ganham milhões de dólares. Então, assim, organização financeira é muito importante. E talvez para você até sobre dinheiro. Está conseguindo investir uma quantia muito boa todos os meses.
Mas se você não tiver organização, você acaba, às vezes, tendo todos os investimentos que você construiu, eles estão sob risco, eles estão sob uma base não sólida. Pode ser que você precise resgatar os investimentos em algum momento, o que é muito ruim, antes do prazo, né? E você talvez poderia investir até mais, sem perder em nada a sua qualidade de vida. Então, a organização financeira, ela é importante para todo mundo. 2, construção da carteira de investimentos personalizada. Aí você tem que construir, saber escolher quais investimentos são os ideais para você. Aqui é a hora que você monta a carteira, pelo menos de forma teórica. Você já sabe o quanto você vai investir, em quais investimentos você vai investir. E a gestão da carteira ao longo do tempo, que é o quê? Beleza, montei a carteira, agora você tem que gerenciar essa carteira para o resto da sua vida. Então são 3 pilares, vamos passar pelos 3 aqui hoje. Bora lá. Primeiro pilar é a organização. Sem organização não existe consistência. Às vezes você investe num mês, aí não investe no outro. Aí tem um mês que você investe muito mais, aí tem um mês que você investe muito menos. Então isso torna aportes irregulares, baixa previsibilidade. Isso é muito ruim, porque dificulta para você, especialmente, montar um planejamento. Você não tem ideia de quando você vai chegar no seu objetivo financeiro, nem se você vai chegar no seu objetivo financeiro que você deseja, na renda passiva que você deseja, lá que você sonha construir, se você não consegue saber o quanto você vai aportar. Se você não sabe o quanto você vai aportar, não tem como você saber aonde você vai chegar. Resgate em hora errada, que é o quê? Não tem organização financeira, não tem às vezes uma reserva de emergência adequada, ou faltou dinheiro algum mês do nada, porque você não tem organização, não tem clareza do quanto você gasta, quanto você ganha. Aí da onde que você vai resgatar o dinheiro para poder te salvar ali naquela emergência? Óbvio que vai ser dos investimentos, né? Eu mesmo, já aconteceu comigo de eu ter que refazer minha carteira de investimentos do zero. Sim, tive que desconstruir ela todinha e depois construir tudo de novo. E isso é péssimo para os juros compostos ao longo do tempo. A carteira cresce de forma exponencial e o tempo a gente não consegue recuperar. Os anos que eu perdi, que eu construí uma carteira de investimentos depois ela sumiu, se eu fizer essa conta de, assim, mesmo que nesse momento, nesse período, tá, que eu acabei resgatando os investimentos, vamos dizer que nesse período eu nem tivesse aportado, mas não tivesse tirado nada. Se você fizer essa conta, você vê brutalmente a diferença que isso torna no patrimônio. Se eu só tivesse ficado parado, assim, não investi, beleza, mas não resgatei, eu teria muito mais dinheiro investido hoje. E isso que hoje ainda é um prazo curto. Se eu pensar quando eu tiver com 60, 70 anos, e aí é um dinheiro que deixou de crescer de forma exponencial, isso torna muitas vezes uma quantidade de dinheiro absurda. E não tem nada que recupere mais. Porque por mais que eu possa aportar mais em algum momento, eu poderia aportar mais em algum momento, mesmo sem ter resgatado aquele investimento do passado. Então, assim, na verdade, eu nunca vou conseguir recuperar aquilo. Já era, perdeu, já era. Ansiedade, mas assim, isso também não quer dizer que você tem que remoer e desistir das coisas, tá? Isso é um ponto muito importante. Você simplesmente continua, tá, investindo e assim, não chore pelo leite derramado. Invista e construa o que você ainda é capaz. Então gera também ansiedade com dinheiro, você não sabe quando que vai sobrar no final do mês, você não sabe se vai conseguir pagar suas contas. E a sensação de ganhar bem e não ver uma evolução. Cara, eu atendo muitas pessoas com consultorias, com alunos, que são pessoas que ganham muita grana, mas muito mesmo. Pessoas que ganham, assim, coisas de 100 mil reais por mês. Eu não tô exagerando, tá? Eu juro pra você. Pessoas que ganham coisas de 100 mil reais por mês, já há muitos anos. E às vezes não tanto, mas às vezes 50, 60, que é muito dinheiro. Pessoas que ganham muito bem e não conseguem enxergar, e depois de muitos anos, com 40, 50, 60 anos, as pessoas não conseguem construir, desenvolver um patrimônio. Eles meio que não sabem para onde o dinheiro foi. Mas, cara, tem tanto tempo ganhando tanto dinheiro e cadê o meu patrimônio? Às vezes tem um imóvel, tem uma casa ali, tem um carro legal, tem umas coisinhas, mas não vê nada sólido construído. E tem gente que sempre pensa assim, e aí, essa pergunta eu recebo direto. Você acha que eu estou bem para a minha idade, assim, o patrimônio está ok? Ou você acha que estou muito para trás? Você acha que eu deveria ter juntado mais aqui até hoje? E às vezes o cara está aportando, tipo, 30 mil reais por mês. É sinistro, assim. Mas é porque não teve organização financeira. Né? E a pessoa não teve planejamento também. Então a pessoa não tem clareza sobre essas respostas. Então, exercício prático para agora. Ó, eu botei para agora, mas não vai conseguir terminar isso aqui agora. Mas é importante você já começar, para você saber o que fazer daqui para frente. Isso aqui é um exercício muito rápido de finanças pessoais.
e vai te dar uma clareza muito grande e, obviamente, buscando simplicidade. O que eu vou te mostrar aqui não fui eu que inventei, inclusive eu peguei do Eduardo Amuri, que é um cara que eu conheço pessoalmente até, que ele é planejador financeiro muito reconhecido no Brasil inteiro. E ele tem um livro que chama Dinheiro Sem Medo, já gravei até um vídeo aqui no YouTube sobre o livro dele, e o que eu vou passar aqui é o que eu aprendi com ele. E é o que eu usei e uso até hoje para mim. Então olha aqui, porque é muito fácil, é muito simples e traz uma clareza monstruosa. Vamos fazer duas coisas. Uma fotografia financeira e montar uns quadrantes. Eu vou te explicar o que é. Primeiro, esses aqui são os quadrantes, espera aí. Primeiro eu vou explicar a fotografia financeira. A fotografia financeira uma tarefa que muita gente já deve ter feito. E é relativamente simples. Infelizmente, a gente não está exatamente no final do mês, não fechou um mês exato para poder fazer isso com mais clareza, mas você pode pegar ali as últimas semanas, os últimos 30 dias, ou o mês anterior, ali, fevereiro, e esperar terminar março para você fazer de novo essa fotografia financeira, que é o seguinte: você vai mapear tudo que você ganha. Tem muita gente que não sabe qual é a sua renda. Você vai mapear tudo que você ganha e depois vai mapear tudo que você gasta. Só que você vai pegar seus gastos e vai separar em alguns espaços diferentes. Você vai separar em 3 grupos os seus gastos: gasto fixo, gasto variável e os gastos sazonais. 3 grupos: fixo, variável, sazonal. Vou te explicar o que é o quê. O gasto fixo são os gastos que você tem todos os meses. E é todos os meses mesmo. Se não é todos os meses que você tem um gasto, então ele não vai entrar em gasto fixo. Então, por exemplo, você paga aluguel, aluguel é um gasto fixo. Você paga academia, academia é um gasto fixo. Você paga plano de saúde é um gasto fixo. É um gasto que você tem todos os meses. Tá? E todos os meses ali, fidedignamente, você tem aquele gasto. E você vai pegar depois gastos variáveis, que são, como o nome fala, variáveis. Você, às vezes, tem todos os meses, mas esses valores mudam. Por exemplo, alimentação. Todo mês você come, né? Você gasta algum dinheiro com alimentação. Mas esse valor pode variar muito. Você pode gastar, às vezes, R$ 500 por mês com alimentação, ou você pode gastar 5 mil. Depende muito do padrão de vida de cada um. E é um valor que, às vezes, você gasta 5 mil no mês seguinte você gasta 2, e depois no outro mês você gasta 6. Então, assim, pode variar muito. Isso é um gasto variável. Roupas, por exemplo, é um gasto variável. Você pode passar um mês sem comprar roupa. E no mês seguinte, às vezes, você gasta R$ 2.000 de roupa. Então, é um gasto variável. E depois vai pegar gastos sazonais. Gastos sazonais são gastos que acontecem de forma pontual. Por exemplo, a gente está agora no período de IPVA. O pessoal pagando seu IPVA. Tem gente que paga ali a parcela única, né, com um desconto, ou divide lá em 6 vezes. Mas é uma vez no ano, não acontece todos os meses. E não é um gasto variável. Isso é um gasto sazonal. Também outros gastos sazonais relacionados a carro. Manutenção. Você não vai na manutenção do seu carro todos os meses, a não ser que você tenha um Peugeot. Mas você... E olha que eu estou falando isso, eu tenho um. Mas por exemplo, manutenção do carro ali, você faz geralmente a cada 6 meses. Isso é um gasto sazonal. Você vai no dentista, às vezes, pelo menos fazer uma limpeza, pelo menos a cada 6 meses. Ou deveria ir. Mas você está vendo que tem alguns gastos que eles acontecem de uma forma até mesmo recorrente, mas não é sempre. Você vai colocar em gasto sazonal. Tudo isso. Seus investimentos, inclusive, você vai botar em gasto fixo, tá? Você vai botar como se fosse um gasto dos seus investimentos, porque gasto, na verdade, tudo que você tem de saídas, tá? Tudo que você paga. É isso. Vai separar tudo isso nesses espaços e você já vai ter uma grande clareza do quanto você ganha e quanto você gasta. E também para onde o dinheiro vai. Mas calma que agora vai ficar mais fácil. Depois que você fizer isso, você vai fazer os quadrantes, que é isso aqui. O quadrante são semanas do seu mês. Você já pode preparar isso aqui para abril. Você vai pegar o saldo inicial no dia 1º de abril. Vai pegar todas as suas contas correntes e vai olhar quanto que você tem. Isso aqui eu montei um exemplo. Ó. Tem R$ 1.000 na minha conta. Você bota aqui, saldo inicial R$ 1.000. Aí você lista tudo que vai acontecer naquela semana. Na primeira semana eu recebi meu salário, aí eu pago meu aluguel, pago conta de luz. E aí tem um variável, que é menos 800, eu botei aqui. Está vendo que esse variável é o mesmo valor todas as semanas? Porque aqui que está o segredo. Não importa o quanto você gastou com alimentação no mês, o quanto você gastou com transporte, aqueles gastos variáveis. No final não importa. O que importa é o quanto que você tem de gasto variável por mês. Não importa as subcategorias que muita gente vai lá e fica utilizando aqueles aplicativos que dá um monte de informação, um monte de gráfico, mas é um saco de mexer.
Isso aqui você faz na mão, no papel, eu te garanto, é muito melhor. Eu já usei aplicativo, tabela de Excel, e no fundo, nada disso funciona. O que realmente funciona é você fazer isso aqui. E eu fiz na mão por muito tempo. Depois, eu até montei uma planilha de Excel, mas é uma planilha muito simples, que é só para facilitar. Porque às vezes você fica rabiscando as coisas, né? Porque tem um gasto que não aconteceu e passou para outro mês, ou o gasto foi diferente do que você planejou, e aí fica tudo bagunçado. Tem até coisas faltando aqui, mas eu vou te explicar. Aí você bota aqui o gasto variável, que é o quê? Aqui no caso, é que se você tivesse juntado naquela fotografia um gasto de R$ 3.200 por mês variável. Se você gasta R$ 3.200 por mês variável, quer dizer que você gasta R$ 800 por semana. E se você controlar por semana, é muito mais fácil de você controlar. Depois que você montou isso aqui, no primeiro dia do ano ali, você já tem, ou você pode pegar a primeira semana, por exemplo, do mês ali, na segunda-feira. Já tem uma clareza muito grande de qual vai ser o dinheiro que vai terminar no seu mês. Na semana, quero dizer. No final da semana, você vai sentar de novo, você vai viver a sua vida, você vai sentar de novo, e é importante que você tenha, por exemplo, pagamentos muitas vezes no débito, para poder deixar isso aqui mais claro. Você vai chegar no final da semana e vai olhar qual foi seu saldo final. Foi isso aqui mesmo? Ou não? Você atualiza. Esse saldo final é o inicial da semana seguinte. E você paga, às vezes, fatura do cartão de crédito, então, aniversário, você tem que comprar um presente, a sua reserva de emergência, mais um variável, você vê o saldo final de novo. Você monta, eu monto isso aqui no primeiro dia do mês, ali na primeira semana do mês, para as 4 semanas direto. Eu já monto esse planejamento. Depois eu só vou batendo, né, o realizado para ver se está de acordo com o meu planejamento. E você vai colocando tudo. Na semana 4, você vai ver ali o seu saldo final. Você vai ver se realmente você consegue pagar suas coisas ou não. Se sobrou mais dinheiro que você imaginava, você pode, às vezes, investir mais ou botar mais uma reserva. O que faltou aqui, tá? São 2 coisas, inclusive, nesse exemplo que eu botei aqui, que faltaram. Primeiro, você deixar uma margem de segurança. É importante você colocar aqui um valor que seja uma margem de segurança. Ali, mais ou menos, por volta de uns 10% do seu gasto. Por quê? Pode acontecer como aconteceu aqui em casa essa semana. Queimou a máquina de lavar e entupiu o ralo do banheiro de cabelo. Tive que chamar o encanador, tive que comprar o negócio da máquina, foi uma cana juntando tudo. É o tipo de coisa que não colocam no planejamento, porque são imprevistos. Esse dinheiro pode sair de uma reserva, sem problema. Mas, se você tiver essa margem aqui, no final, você pode muito bem, às vezes, pegar do seu caixa mesmo, do seu saldo ali, pagar e saber que, no final das contas, não vai mudar nada. Você não precisa nem resgatar a sua reserva para poder pagar aquilo. E botar também uma parte aqui dos seus gastos sazonais. Tá? É importante você considerar isso aqui. Bom, é isso, tá? Esse é o planejamento. Eu sugiro que você faça isso, que é muito bom e facilita muito aí a sua organização. Depois eu posso dar mais detalhes para você ao final lá no Google Meet. E aí, em 30 dias, com isso aí, eu até botei aqui o caso do Erickson, né, que é o aluno do Investidor Alpha, que ele falou, ó, chegou R$ 10 mil investidos, começou em setembro de 23, isso aqui foi no início de 2024, que ele mandou para mim isso aqui. Queria compartilhar aqui, obrigado a todos os demais experientes do grupo que ajudam a arrumar a liberdade financeira. Então, ele é um cara que estava no nosso grupo aqui de alunos, tem bastante gente lá dentro, e ele mostrou que a organização financeira mais investimentos permitiram que ele começasse a construir patrimônio pela primeira vez na vida. O que é muito legal, né? Isso é uma mudança de vida muito grande. Então, em 30 dias você conquista clareza do seu fluxo financeiro, o quanto que você ganha, o quanto você gasta, identificação de torneiras abertas, que isso aqui é o quê? Você vai identificar o que você tem ali de vazamentos do seu financeiro, que você nem sabia. Às vezes você vai olhar que você gasta R$ 500 por mês de streaming, e você nem tinha ideia disso. Mais controle de previsibilidade, aportes mensais, aportes mais consistentes, você tem clareza de quanto investir, você não deixa esperar chegar no final do mês para ver o quanto que sobrou e investiu no final do mês. Aqui você já sabe exatamente o quanto que você pode investir, porque você sabe o quanto você vai ter no final e você sabe que esse valor não vai te comprometer. Então você investe o quanto antes, como se fosse uma despesa. E menor chance de ruína para os seus investimentos. Porque com mais organização e mais controle, menor é a chance de você ter que resgatar seus investimentos e começar tudo de novo. Vamos lá, nosso segundo pilar, que é a construção. Que aí a construção não começa pelos investimentos, começa pela pessoa. A construção aqui é quando você de fato está construindo a sua carteira de investimentos. Esse é o segundo pilar da nossa trinca. E começa pela pessoa. Por que eu quis dizer isso? Porque para você saber qual carteira de investimentos você deve construir, você tem que ter um autoconhecimento muito grande. Por conta daquela questão que a carteira tem que ser personalizada para você. Então, como que a gente monta uma carteira personalizada e atemporal?
é aquilo que eu falei, uma carteira que você pode manter essa carteira independente do cenário. Você tem que responder algumas perguntas. Qual que é o seu objetivo? Quanto que você quer juntar de patrimônio? Qual que é o seu objetivo financeiro? Qual que é o seu perfil de risco? Quanto que você aguenta de ver de volatilidade? Você aguenta ver sua carteira às vezes passar um ano inteiro estagnada ou caindo? Ou não? Você aguenta ver, às vezes, num período curto, ver a sua carteira de investimentos cair 40%, como aconteceu na pandemia? Ou não? Qual que é seu prazo? Quanto tempo tem disponível para começar a resgatar seus investimentos como uma renda passiva? Ou até mesmo o seu tempo de vida estimado? E qual é o seu contexto de vida? Aqui são suas necessidades. O que você tem de garantias e seguros? Você tem pessoas que dependem financeiramente de você? Da onde que vem sua renda? Vem de uma fonte segura ou você é um empreendedor, freelancer, que se você ficar um mês doente, a sua renda é zero? Você tem que entender o seu contexto de vida. Tudo isso aqui é respondido, né, com o mapeamento 360. O que é o mapeamento 360? Isso aqui é um dos fundamentos do meu método. Tem duas formas de fazer isso, uma forma manual ou através de inteligência artificial que eu montei recentemente. É você traçar o seu perfil, o seu contexto de vida, o seu objetivo, o seu perfil de risco. E você ter meio que um relatório sobre você. Porque aquilo é utilizado para saber o que você precisa. E a Rota da Liberdade, a gente constrói um planejamento de construção patrimonial. A gente vai pegar o quanto que você já tem de investimentos hoje, qual é a sua capacidade de aporte, por isso que é importante o primeiro pilar, né, da organização financeira, para poder responder isso. E qual é o seu tempo, quanto tempo você tem disponível, para a gente ter uma noção de qual patrimônio você pode construir, com a carteira que você pode ter também, né, que depende um pouco da carteira que se encaixa para você, e qual que é a renda que essa carteira vai gerar para você. É muito importante saber isso, porque isso vai influenciar algumas decisões de investimento. Se você vai investir diretamente no exterior ou não, você vai investir no exterior através da B3, se você vai investir em ETFs irlandeses ou não faz sentido para você, se você vai buscar soluções de holding patrimonial e offshores, também depende disso. Então isso aqui é muito mais importante do que muita gente imagina. E aí, a minha filosofia de investimentos, né, que se encaixa nisso aqui, na hora de você escolher quais investimentos você vai ter na sua carteira. Simplicidade, eu falei muito sobre isso. Diversificação, eu falei muito sobre isso. E a diversificação global, você ter exposição a várias moedas e você ter segurança e confiança. Baixo esforço de gestão, então tem uma carteira fácil de gerenciar. Por isso que ETFs fazem tanto sentido. Eficiência no longo prazo. Então, assim, baixo custo, coisas que são baseadas em evidências que vão garantir que você tenha um mínimo de previsibilidade com seus investimentos. E a coerência dessa carteira com o seu perfil. Não adianta você ser uma pessoa conservadora e colocar 90% da carteira em renda variável. Você vai ficar maluco em algum momento. Então tem que ser algo coerente que funcione para você. Então vamos lá. Por que ETF faz tanto sentido? Vamos aprofundar um pouco mais os ETFs. O ETF permite diversificação. Um único ETF você pode muitas vezes comprar 10 mil empresas de uma vez. Do mundo inteiro. Então você diversifica globalmente. Inclusive ETFs que você tem disponibilidade aqui na B3. Ou nos Estados Unidos, ou ETFs europeus. Tem várias formas de você poder acessar isso. É a única forma de você diversificar de verdade. E diversificação te traz previsibilidade e segurança. Diversificação é a única coisa que o investidor nunca pode abrir mão. E diversificação nunca é demais. A não ser que você faça diversificação de uma forma errada. Tem forma de diversificar errado. Às vezes você pode escolher ETFs que não fazem sentido eles estarem em conjunto na mesma carteira de investimentos. Tem que ter simplicidade operacional. ETF facilita porque a gestão é muito fácil. Não é você que escolhe o que entrar ou o que sair. Eu até gravei recentemente um vídeo aqui no YouTube sobre a nova rotação do S&P 500. Tem 4 empresas saindo, que são empresas ali de setores que são mais estagnados, tem empresas de batata, são os negócios assim, e 4 empresas entrando. E das 4 que estão entrando, as 4 são ligadas ao mercado de tecnologia e 3 são ligadas à inteligência artificial. Então, naturalmente, o índice, o mercado, vai se adaptando às novas tendências. E você não precisa tomar uma decisão em relação a isso. Porque se você investe num ETF que pega o mercado americano inteiro ou pega o S&P 500 inteiro, naturalmente, essa reciclagem natural que vai acontecer no índice
acontece na sua carteira de investimentos sem você nem saber que isso está acontecendo. Porque se você for olhar o S&P 500 de 30 anos atrás, é completamente diferente do S&P 500 hoje. E quem investe no ETF que segue o S&P 500 não precisou tomar nenhuma decisão, se adaptar, olhar novas tendências, não precisou fazer nada disso. Isso é simplicidade operacional. Eficiência, porque eles têm baixo custo e é a única coisa, e por serem diversificados, é a única coisa que garante para você um retorno adequado do seu investimento. É um risco compensado, ou seja, você sempre é recompensado pelo investimento que você faz. Tem facilidade de manutenção, já falei isso em relação à simplicidade operacional. Tem dependências de previsão, porque é o quê? Você não precisa ficar tomando decisões com teses de investimento, o que vai ser o melhor investimento dos próximos 5 anos. Não precisa fazer isso quando você investe em um ETF. Ele garante que você vai ter as ações dos próximos 5 anos, porque ele te garante que vai ter todas as ações do mercado. E mais foco no processo. Você consegue dar maior atenção a outras coisas, como gerenciar a sua carteira como um todo, como gerenciar a sua vida fora dos investimentos. E aí até trouxe aqui 2 depoimentos para você ver como que você investir em ETFs faz muito sentido. Eu peguei aqui o Luiz Mar, né, do Investidor Alpha. Ele falou que praticamente metade do curso, mas já invisto desde 2017. Nesse período você gostaria de estudar o mercado, fazer curso e tentar acertar os ativos, tá vendo? Aquela questão de timing de mercado e investir com base em teses de investimento com opinião pessoal, para comprar e vender. Hoje, após o curso JP, percebo que perdi tempo e dinheiro investindo dessa forma. Então ele chegou a essa conclusão através do mesmo conhecimento que eu estou repassando para você aqui agora. O Giovanni mandou aqui para mim também. Primeiramente, o curso condiz com vocês vem de uma esclarecedor, se bloqueou meu de investir em ações que eu tinha. Acreditava que somente pessoas extremamente capacitadas e conhecedoras conseguiriam ter lucros. Eu só vi o lado ruim. Pessoas perdendo grana com ações. Aí, os ETFs, sua estratégia e o resultado a longo prazo me mostrou um outro lado. Ele passou a se tornar um investidor confiante. E ele passou a ter clareza sobre o que funciona, o que é verdade e o que não é. Somente após adquirir o conhecimento adequado. E a gente chega no terceiro pilar da gestão. Montar é só o começo, né? Gerenciar bem é o que realmente vai garantir para você. Ó, nem mudei a foto aqui, eu esqueci de mudar a foto. Mas a gestão também encaixa com isso aqui. Montar é só o começo. Gerenciar é o que realmente vai garantir que você vai alcançar seus objetivos financeiros. E aí, alguns erros comuns no gerenciamento de carteira. Mexer demais. Ficar o tempo inteiro comprando e vendendo. Isso é péssimo. A gente fala que o patrimônio é igual sabão. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Reagir à notícia. Então, tem a notícia aqui do mercado financeiro nova, explodiu não sei o quê, ou surgiu uma nova novidade ali, e você vai lá e quer mudar seus investimentos com base naquilo. Isso é um erro também. Vender no medo, né? Isso quer dizer que a carteira de investimentos não está adequada ao seu perfil de risco. Se você pensa em vender porque está com medo de alguma coisa, é porque aquela carteira está inadequada para você. Comprar no entusiasmo. Pô, viu uma novidade ali, viu um podcast muito bacana do cara falando das ações que você está comprando, você vai lá e compra, e depois de um mês você olha para aquilo e pensa, por que eu fiz isso? E abandonar o plano, né? Que acaba sendo uma soma de tudo isso aqui. Ou então uma gestão muito complexa, que em algum momento você vai ver que você deixou de lado, não está mais fazendo nada, e aí você acaba esquecendo tudo aquilo. A gestão que realmente é o mais importante. E é o mais fácil no final das contas, tá? A gestão é o mais fácil. É o mais fácil se você tiver o segundo pilar muito bem desenhado. Se você fez o segundo pilar com o dever de casa bem feito, o terceiro, que é a gestão, é muito fácil. É muito fácil mesmo. Eu juro para você. Em questão de 15 minutos por mês, é tudo que você precisa. E isso aqui incluindo o tempo que você gasta para pegar o seu telefone e você abrir o home broker e comprar lá os investimentos que você tem que comprar. Tem que levar 15 minutos. Se levar mais do que isso, tem alguma coisa errada. Então, na prática, gerir a carteira é responder o que comprar, o que manter sem fazer nada, o que vender e em quais circunstâncias. Quando fazer essas coisas. Não é saber o que, mas quando. Isso que é gerenciar a carteira de investimentos. Mas quando você investe com um processo sistemático e com base em ETFs, você basicamente só tem que decidir o que comprar. Raramente você vai o que comprar ou o que não fazer nada. Raramente vai ter que pensar no que vender. É muito raro.
mas é muito raro mesmo. E talvez você passe a vida inteira de fato sem vender nada, só vendendo quando você de fato quiser usufruir daquela renda, né? Quando você quer vender para poder pegar o dinheiro para você e usar na sua vida pessoal. Eu estou dizendo não vender com o fim de querer realocar esse dinheiro em outro investimento. É decidir o que comprar ou o que não fazer nada. É isso. E em que circunstância? Vai ser sempre que você fizer um aporte. Agora, a gestão é o que você deve comprar? Aonde você vai investir o seu dinheiro dentre os ativos que você montou na sua carteira? E eu vou te mostrar que a gente faz isso de forma sistemática. E como que a gente gerencia essa carteira de forma sistemática? Eu trouxe mais um exemplo aqui do Thales, que é um cara que estava respondendo também o pessoal no grupo, o Erickson de novo aqui, né? Ele falou, perfeito, você fala o trabalho de manter 20 ou mais empresas na carteira ao decorrer de décadas. Com o ETF você fica bem mais tranquilo. E ele respondeu, eu acho que essa é uma das principais vantagens, na minha opinião. Não sou profissional do mercado financeiro e não pretendo gastar muito tempo escolhendo ou manejando a carteira com tanta energia. Investir em ETFs traz uma paz imensa. E seguir a planilha do Jopa no caso sou eu. Então, tranquilidade demais para algo que não está nas minhas prioridades de esforço. Tem coisas que valem mais minha ansiedade do que ficar fazendo stock picking. Isso vem na parte da gestão. Como é que você faz isso? Você pega os ativos que você tem. Primeiro vai fazer o seguinte, vai pegar a macroalocação, que eu chamo de macroalocação. Você vai olhar as classes de investimento que você tem. Renda fixa, renda variável, criptomoedas que você tem. Você vai definir quantos por cento da sua carteira vai ser destinado para cada uma dessas classes. Aí dentro do que está destinado à renda fixa, por exemplo, qual é a renda fixa que você vai investir? Ou quais os ativos de renda fixa você vai investir? Dentro de renda variável, quais ativos você vai investir? Isso é a microalocação. E para tudo isso tem que ter um percentual. Um exemplo, você quer 50% da carteira em renda variável? Tá bom. Desses 50%, quantos por cento vai para cada ETF que você tem? Vai 20 aqui, 5 aqui, 10 aqui, 15 ali. Beleza. Então você agora definiu os percentuais para cada um dos seus investimentos com a ótica do risco. O que é a ótica do risco? Você vai olhar o quão arriscado é aquele investimento. Renda fixa, por definição, tende a ser mais seguro do que renda variável. Dentre renda variável, você vai ter, às vezes, investimentos de alto risco e investimentos muito tranquilos, conservadores, diversificados. Você vai olhar com o risco. Quanto maior o risco, menor o percentual você tende a ter na sua carteira de investimentos. Isso se chama gestão de risco. E, no fundo, você tem que ver qual que é o grau de risco da carteira como um todo. E se aquele risco está adequado para o que você montou lá no segundo pilar, que é o mapeamento 360. Existe um método para você definir essas coisas. E aí você direciona os aportes buscando rebalancear a carteira. Porque vai passar ali um mês até o seu próximo aporte e o mercado vai se mexer, vai ter coisa que vai subir, coisa que vai cair, algumas coisas vão subir mais, outras menos. E aí você vai olhar que os percentuais que você definiu é tudo bagunçado. Você queria 15% ali, mas aqui está com 17%. O outro ETF você queria 8%, mas ele está com 5%. E o que você vai fazer? Você vai olhar os investimentos que estão mais para trás do seu percentual, você definiu, e vai dar prioridade a você comprar eles. E quanto mais para trás do percentual, mais urgente é que você compre eles. Porque o que você quer é manter a carteira no perfil de risco que você definiu, que é o ideal para você e que vai atender seus objetivos. E aí, pensando nisso, não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa se caiu uma bomba não sei aonde. Não importa se tem um novo tarifaço do Trump. Não importa quem é o presidente do Brasil. Não importa nada disso. Porque isso já vai ter um reflexo no mercado. Esse reflexo no mercado já vai ser incorporado pela sua carteira. Alguns investimentos vão subir mais, outros vão cair mais por conta dessas situações. Então, você investir de forma sistemática, você já está investindo com base nessas informações. Só que está investindo com base nas informações atualizadas sem ter que raciocinar para isso. Simplesmente seguindo um processo. E aí você sempre mantém a carteira adequada para você. Isso é muito importante. Só que para você ter clareza e saber exatamente como fazer isso, você tem que ter montado uma carteira adequada e que te ter confiança. Porque senão você não consegue fazer isso. E ETFs também são muito importantes nisso. Por quê? Porque se você investe em ações via stock picking, pode ser que tenha uma empresa que só caia e passe os próximos 10 anos só caindo. Então, naturalmente, se você buscar rebalancear a carteira, você vai ficar colocando cada vez mais dinheiro naquela ação que só cai. E é bem provável que ela nunca mais volte em algum momento e você depois venda aquela ação depois de ter torrado muito dinheiro.
Quando você investe em ETFs totalmente diversificados, você sabe que o ETF ele vai ter uma perspectiva de retorno positiva no longo prazo. Pode acontecer de não acontecer um retorno positivo no curto prazo, em meses, talvez até 1, 2 anos. Mas se você continuar, e no longo prazo você sabe que você vai ter um retorno positivo. Então você não sente medo em comprar alguma coisa que está caindo. Tá vendo como investir em ETFs é importante? E por fim, né, que eu vou falar aqui na parte de gestão, a sua renda passiva, isso também vem parte da gestão. Como usufruir da sua renda passiva que você construiu? Ela não vem do dividendo recebido, e sim do seu patrimônio total acumulado. Isso é um ponto que eu sempre bato nessa tecla. E isso aqui é evidência também, lembra? Meu método é baseado em evidências. Tem estudos que comprovam o que eu estou falando. Isso é uma evidência, não é a minha opinião pessoal. A renda passiva, de verdade, não vem de dividendos recebidos, e sim do seu patrimônio total acumulado. O que eu quero dizer com isso? Não importa o quanto você recebe de dividendos todos os meses da sua carteira de investimentos. Não importa em nada. O que importa é o patrimônio que você juntou. Você vai pegar aquele patrimônio e vai definir quantos por cento daquele seu patrimônio você pode converter em renda passiva todos os anos. Essa conversão pode vir por meio de dividendos. Um percentual que você definiu pode chegar na sua mão por meio de dividendos. Então não estou falando que você tem que fugir de dividendos. É só que eles não importam. Eles não fazem diferença nenhuma na sua vida. Você não tem que levar ele em consideração na hora de tomar a decisão. E aí você às vezes vai ter que somente vender alguns ativos para poder compor aquela sua renda passiva. Ou você pode receber mais dividendos do que a sua renda passiva que você calculou. Então você tem que pegar uma parte desses dividendos e reinvestir na carteira, comprar novos ativos. Isso aqui a gente define lá na Rota da Liberdade, nosso segundo pilar. Qual que é o percentual do seu patrimônio que você pode retirar todos os meses. E isso não é um valor fixo, é um valor que tem que ser feito de forma personalizada. Depende do prazo que você tem para resgatar essa renda passiva e depende do perfil da carteira de investimentos que você montou. Beleza? Então, resumo da trinca, né? Até botei o tripézinho aqui, ó, dessa vez eu esqueci de mudar a foto. Organização que sustenta o aporte, construção que te dá direção e a gestão que garante o sucesso no longo prazo. Com tudo isso aqui alinhado, você tem tudo o que você precisa para conquistar todos os seus objetivos financeiros. Eu te garanto. O que pode faltar, às vezes, é o aporte, né? Talvez, às vezes, você quer a renda passiva de R$1 milhão por mês e aporta R$2.000 por mês, aí assim, vai ser difícil. Mas se você botar os pés no chão, aí não vai ter erro, tá? Não vai ter erro. É de fato você ter uma estratégia, uma carteira de investimentos infalível. Quando eu falo isso, eu não estou brincando. É infalível mesmo. Não tem chance para dar errado. A única chance de algo dar errado é se tiver alguma coisa fora do seu controle. Pô, perdeu o emprego, alguma coisa terrível aconteceu, não sei. Aí, de fato, pode abalar um pouco esse planejamento. Mas se as coisas caminharem minimamente sob seu controle, é infalível. Então, entender a trinca não é o mesmo que você implementar isso aqui sozinho. Tá? Por quê? Você entendeu, te dei direção e clareza. Mas o que pode faltar para você tornar isso aqui em realidade? Falta de um passo a passo. Tem que passar correndo por muita coisa. Talvez você não saiba exatamente como montar o seu perfil, como montar esse planejamento, como escolher quais são os melhores investimentos para o seu perfil. Excesso de dúvida, muitas dúvidas vão surgir ao longo do processo. Qual é o ETF melhor? Será que esse percentual aqui está bom para mim? O que eu faço aqui nessa situação? Medo de errar, porque tem muita dúvida, tem medo de errar e perder dinheiro. Medo de perder dinheiro é um medo muito claro, e que bom que as pessoas têm medo de perder dinheiro, porque senão de fato perderiam muito. E as pessoas já perdem muito dinheiro mesmo tendo medo. A ausência de ferramenta, então às vezes a ferramenta que pode facilitar o processo para você, dificuldade de personalizar, dificuldade de saber qual que é o nível de personalização que você precisa e como botar isso na prática, essa personalização. E a dificuldade de manter a consistência, de manter isso aqui na rota ao longo de muitos e muitos anos. Então, isso aqui é o que falta para você, de fato, conseguir construir o patrimônio utilizando um método adequado. E até mesmo o método tem várias formas de montar. Pode ser que você queira, de fato, ter foco em dividendos, e não tem problema. Você pode fazer investimentos com foco em dividendos. Mas isso aqui vem na questão de personalização. Por quê? É personalizar para você, para a sua necessidade, o que te deixa confortável. A carteira tem que ser algo que deixa você confortável. Então, a gente tem que saber personalizar isso aqui. Então, até mesmo aonde você vai investir é algo totalmente personalizado, mas algumas coisas você não pode abrir mão.
Algumas coisas são fundamentais para você ter um sucesso. E aí eu trago para você aqui o próximo passo. Eu te convido a conhecer, inclusive, presta atenção que isso aqui é algo novo, não existe. É a primeira vez que eu estou liberando isso aqui e tem uma condição ultra especial para quem está aqui presente. Eu vou fazer o seguinte, vocês viram vários alunos do Investidor Alpha aqui ao longo da aula. Investidor Alpha é minha mentoria mais completa, onde de fato eu pego você na sua mão e a gente constrói a sua carteira de investimentos juntos. Só que eu vou fazer pela primeira vez a formação ao vivo. O que é formação ao vivo? Tudo a gente vai fazer ao vivo. Serão encontros ao vivo. Para que não tenha dúvidas e falhas e que seja algo com o máximo de nível de suporte possível para você. Então, é a formação para quem quer organizar a vida financeira, construir uma carteira personalizada e gerenciar, gerir seus investimentos com autonomia. Para que você, depois da formação, nunca mais precise tirar uma dúvida com alguém, perguntar alguma coisa, consumir nenhum conteúdo de investimentos. Dali para frente, você vai só tacar a ficha e continuar a sua jornada. Isso é a formação Investidor Alpha ao vivo. Vou explicar todos os detalhes para você aqui agora. E presta atenção, porque essa aqui é uma oferta limitada e é a primeira turma. Então tem condições muito especiais. Olha aqui, fica comigo, porque tem muita coisa muito interessante nisso aqui, tá? Eu vou passar bem rapidinho para você poder entender como é que funciona. No final, você vai ser capaz de organizar sua vida financeira, porque a gente vai ter encontros ao vivo. É uma formação mesmo, tá? Que a gente vai... Eu vou te ensinar com mais detalhes como organizar as suas finanças pessoais, mapear o seu perfil e contexto de vida. Eu e você vou te dar ferramentas para você poder aplicar aquilo e você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo. Construir o seu planejamento patrimonial, construir o planejamento de longo prazo, eu vou te ajudar a fazer isso. Montar a sua carteira de investimentos personalizada, vamos montar juntos essa carteira. Eu vou te mostrar como você faz, aonde você busca as informações. Eu vou validar o que você construir junto com você, dizer se está ok, se não, o que dá para fazer melhor, e aprender a gerir com segurança ao longo do tempo. Então, como você vai gerenciar isso aqui daqui para frente? O que você vai fazer com essa carteira que você construiu? Quais são os passos e processos que tem que tomar? Olha o valor disso aqui, né? Isso aqui é capaz de poder mudar a sua vida, por completo daqui para frente. Literalmente você tem outra vida, porque as suas finanças, o seu financeiro, influencia tudo na sua vida. Influencia o seu relacionamento, influencia a criação dos seus filhos, influencia até mesmo o legado que você vai deixar para eles, influencia a sua qualidade de vida, influencia você conquistar outros objetivos de vida que você tenha. Às vezes você quer casar, às vezes você quer viajar para um lugar que você nunca foi, quer fazer uma viagem para o Japão, sei lá, várias coisas que você pode fazer, tudo isso depende de dinheiro. E se você não tiver um bom relacionamento com o dinheiro, você não consegue, ou não consegue fazer tudo que você gostaria. Isso aqui resolve essas questões para você. Então, é um valor gigantesco isso aqui na sua vida. Sem contar o valor mesmo, de fato, dos investimentos, né? O quanto que você pode construir com investimentos seguros e confiantes que você pode fazer. Então, o que você recebe? Como que vai funcionar? Vamos ter aulas ao vivo semanais por 12 semanas. Quando que vai iniciar? Dia 1º de abril é a primeira aula. 1º de abril é uma quarta-feira. Vai ser quarta-feira à noite. Todas as aulas vão ser quarta-feira, sempre quarta-feira? Não está definido. Por quê? Porque a gente pode, muitas vezes, conversar com os alunos, eu posso conversar com os alunos e talvez definir um outro dia horário diferente. Estou totalmente aberto a isso. Mas se não chegar no consenso, pode ser que seja na quarta-feira, ou pode ser que não, a gente vai chegar nesse consenso. Mas também, não se preocupe, porque você vai ter acesso às gravações também dos encontros. E vai ter também plantões tirar dúvida, em outros momentos também, em outros horários e dias diferentes, porque às vezes uma pessoa nunca pode nenhuma quarta-feira, por exemplo. Então a gente faz diferentes ali, e se for necessário também, encontros pessoais. Então são aulas ao vivo semanais por 12 semanas. Ao longo de 12 semanas, a gente vai se encontrar toda semana para poder passar do zero à carteira completa gerenciada por você daqui para frente. Uma consultoria individual de 60 minutos com cada aluno, todo mundo que entrar vai ter uma consultoria individual comigo de 60 minutos. Por quê? Para que eu possa entender, primeiro que é fechado, é uma consultoria fechada, tá? Só eu e você. Porque às vezes tem informações que você não quer compartilhar com outras pessoas. E outra coisa, porque são informações muitas vezes sensíveis, né? E eu consigo também te ajudar a direcionar com você algo muito mais profundo. Eu vou estar com foco somente em você durante 1 hora.
E vão ter outros plantões também aqui, ó, de dúvidas mensais, que aí são plantões em grupo, todo mundo pode participar, não são encontros individuais. Mas é claro que vai ter plantões com mais gente, plantões com menos pessoas, então até pode ter ali, talvez, um momento mais fechado. E esse plantão de dúvidas mensais não é por 12 semanas, tá? Presta atenção aqui. Esse plantão de dúvidas mensais vai acontecer de forma recorrente, sem prazo para acabar. Eu só não vou falar que é vitalício, porque eu não posso garantir que eu vou estar daqui 20 anos ao vivo abrindo uma chamada de vídeo com você. Né? Eu não posso garantir isso. Mas eu te garanto que pelo menos nos próximos anos eu consigo fazer isso, não sei se acontecer alguma coisa muito grave. Mas eu vou ter outras turmas daqui para frente e os plantões vão continuar. Então, esse plantão de dúvidas mensais vai acontecer sempre e você vai ter acesso sempre. Tá? Talvez por muitos anos isso aqui pode acontecer. Eu te garanto, no mínimo, uns 12 meses vai acontecer, uma vez por mês, plantão de dúvidas. Então, é bem mais a fundo depois de 12 semanas, tá? Então, você pode participar de vez em quando se surgir uma dúvida. Se eu tiver daqui 5 anos fazendo isso, porque o Investidor Alpha existe há 5 anos, a primeira turma foi em 2020. Então pode ser que daqui 5 anos você queira tirar uma dúvida comigo e eu vou estar lá. E você vai poder ter direito a entrar e poder tirar as dúvidas comigo. Vai ter acesso vitalício às gravações. A isso aqui eu posso garantir o acesso vitalício. Então todas as aulas de 12 semanas você vai ter acesso para sempre. Todas as aulas você vai ter acesso para sempre, para você poder consultar quando você bem entender. E também que às vezes você pode perder uma aula. Pode acontecer de você perder uma aula e aí a gravação vai estar disponível para você. Você vai ter um software de IA também. É um software com vários agentes de IA para poder facilitar o processo de construção de carteira e facilitar pesquisas também. Ele ajuda você a encontrar os ETFs ideais para você. Tudo isso que eles foram treinados por mim para poder aplicar o meu método e também utilizar as informações ali que eu julgo que são relevantes para levar em consideração na hora de tomar uma decisão. Ferramentas exclusivas. Então, várias ferramentas, softwares, planilhas, tudo que possa fazer sentido ali para poder ajudar você nesse processo. A planilha de rebalanceamento automático, que é a planilha que eu utilizo para poder gerenciar meus investimentos, e é a planilha que permite eu saber o que comprar, o que vender, o que não fazer nada com os meus investimentos a qualquer momento. É a planilha que eu uso para poder tomar a decisão de investimento, e ela faz 90% do trabalho para mim. Ela que garante uma decisão de investimento sistemática. E também você vai ter acesso ao curso Investidor Alpha gravado. Porque Investidor Alpha é uma formação, quer dizer, é um curso gravado hoje. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento e tem aulas gravadas. A diferença desse aqui é que é uma formação ao vivo. A gente vai passar por tudo isso ao vivo. Então, o nível de suporte é infinitamente maior. Mas também vou te dar acesso ao curso gravado. Você vai ter acesso também às aulas do curso gravado. Porque ali pode ter alguns conteúdos, às vezes, que a gente nem chega ali a mencionar muito profundamente nas aulas ao vivo. Ou talvez eu possa direcionar, cara, pega essa aula aqui, tá no módulo tal. Ali eu aprofundo muito sobre esse assunto que você quer aprender. E você vai ter acesso a esse curso gravado também. Então, até botei aqui alguns alunos, né, do Investidor Alpha, no caso não foram alunos da formação ao vivo, porque essa é a primeira turma. Mas o método é o mesmo. O Caio falou de ajuste que fizemos na carteira dele, né, e melhorou bastante a rentabilidade dele aqui. Então, ele ficou bastante satisfeito. E aí veio o Giovanni, eu já vou falar do Giovanni, né, que ele falou da estratégia de ETFs. O Erickson, mais uma vez, ele falou sobre outros resultados em que ele fez ali em 1 ano. Começou a investir, encontrou o método de JB 2 meses depois. Hoje contabilizei a rentabilidade da minha carteira nesse último ano, estou muito feliz com o retorno total. E olha só o que interessante aqui embaixo. Do meu ponto de vista, mais importante do que isso foi a organização da minha vida financeira para permitir que isso acontecesse. Graças a essas mudanças, viajei para o Chile e para a Europa pela primeira vez na vida e agora estou planejando uma festa de casamento financeiramente factível. Então isso aqui, cara, é muito legal. Olha só o impacto financeiro, o impacto na qualidade de vida que ele teve, né, com esse tipo de conteúdo. E o Thiago também mandou aqui para mim a rentabilidade dele e falou, ó, o método de investimentos com ETFs que aprendi com você se encaixou como uma luva no meu perfil de investidor. Foco no trabalho e aumentar aportes, além de dolarizar grande parte dos investimentos. Então, muito legal, e tem vários outros depoimentos, porque já são mais de 150 alunos no Investidor Alpha até hoje. E aí, a condição da primeira turma é o seguinte, o valor vai ser esse aqui, 3.997. Pode ser parcelado em 12 vezes, tá? E vai ser 2.497, um super desconto. Mas calma aí, que na verdade eu resolvi fazer algo ainda melhor para as pessoas mais comprometidas. Então esse valor aqui, ele realmente vai ser o valor da primeira turma.
mas você que está ao vivo tem a chance de garantir uma condição ainda melhor. Olha aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá, a condição especial da primeira turma, na verdade, limitada aos 10 primeiros, vai ser de 1.997. Esse é o valor do investidor alfa tradicional. E é um valor que o pessoal paga ao ano. É uma assinatura do investidor alfa tradicional. Aqui você vai ter acesso vitalício. Então, o mesmo valor com acesso vitalício e também a turma ao vivo, que vai ter uma entrega muito mais completa. Então, você tem uma chance de ouro na sua mão. Só que são apenas para os 10 primeiros que entrarem, que eu vou fazer essa condição. Depois que encerrarem as 10 vagas, eu vou botar o valor por 2.497. Esse valor também pode ser parcelado em 12 vezes, dá 12 de 199, se não me engano. 199 hoje, vamos ser bem sinceros, se você comprar 2 pizzas, você gasta mais do que isso. Então é um valor ridículo hoje em dia, do nível de entrega e transformação na sua vida que você vai receber. Tá tão barato, e eu pensei assim, tá muito barato, mas eu vou fazer essa condição porque é a primeira turma. Então eu quero fazer algo realmente especial. Mas é 1.997 para 10 primeiros, depois é 2.497. E a próxima turma, a segunda turma, vai ser 3.997, que eu acho que é um valor bem mais condizente com o que realmente a gente vai receber. Então, bom, é isso aqui, e eu vou liberar para você agora o link de inscrição, porque é somente para os 10 primeiros essa condição. Então, eu imagino que quem tem interesse está já ansioso para garantir a sua vaga. Então, vamos lá que eu vou lançar o link agora. Primeiro aqui no QR Code, e eu estou colocando o link também no chat da live, da descrição. Tem um link no chat, também botei o link no grupo do WhatsApp. E é importante, só entre através desses links, tá? Esses aqui são os links oficiais. Se alguém for no seu privado e te mandar um outro link, um valor com desconto, não aceite. O que realmente funciona é isso aqui. O link fixado no chat, que eu acabei de deixar, o link que está no grupo oficial do WhatsApp, o link que está na descrição desse vídeo, o link que está nos comentários do vídeo, tá? Nos comentários do vídeo, não no chat, e o QR Code, esse QR Code aqui. Se você entrar nesse, qualquer um desses links aqui, você pode garantir a sua condição agora mesmo. Então, eu recomendo muito que você faça isso. E eu vou liberar também agora o link do nosso encontro no Google Meet. Porque no Google Meet eu vou deixar lá para você poder tirar dúvidas comigo. E aí eu vou estar lá ao vivo agora no Google Meet. Eu já vou te liberar esse link aqui. Vou deixar só aqui um pouquinho o QR Code, que tem gente que às vezes quer ler o QR Code, né? Mas, bom, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui agora o Google Meet. Se você quer tirar dúvidas antes de garantir sua vaga, você pode vir aqui no QR Code e entrar. Também vou deixar o link do Google Meet no chat do WhatsApp também, no grupo do WhatsApp, tá? Nosso grupo do WhatsApp oficial. No chat da live também vou soltar o link aqui agora do Google Meet. E também através desse QR Code. Você pode entrar no Google Meet na chamada onde eu vou estar ao vivo. Então, vou deixar aqui agora os dois para você poder tomar a decisão. Você já pode garantir a sua vaga e garantir os 10 primeiros. E também tem outra coisa, cara, que eu estava esquecendo. Existe uma garantia super especial. Presta atenção aqui. Se você tem qualquer tipo de dúvida, olha essa garantia. Por lei, qualquer compra online que você faz, você tem 7 dias para poder desistir de uma compra. Qualquer coisa que você compra na internet. Aqui não é diferente. Se em 7 dias você desistir e pensar, eu não quero, me arrependi. Assim, não recomendo que você faça isso porque você vai acabar perdendo um conteúdo e uma condição especialíssima. Mas se você realmente tomar essa decisão, você pode receber integralmente o valor investido. Todo o valor que você investiu, o 1.997, você vai receber de volta. Sem nenhum tipo de comentário, nada disso. Não vai nem passar por mim. Você processa diretamente com a Hotmart, que é a plataforma de vendas que eu utilizo. Mas tem uma condição que eu tenho tanta confiança no que eu vou te falar, que eu tenho para te entregar, que eu fiz uma dupla garantia. A dupla garantia é o seguinte: se após as 12 semanas, terminou a formação, terminaram as 12 semanas, iniciando no dia 1º de abril, após as 12 semanas, você não foi capaz de montar sua carteira de investimentos, a única condição que eu peço é que você tenha participado dos encontros, tenha participado, assistido, que você tenha tirado suas dúvidas. É só isso que eu peço. Também não dá para você não participar de nada e depois de 12 semanas, eu não consigo construir nada. É lógico, você não fez nada, mas se você participar, eu te garanto, se em 12 semanas você não conseguiu construir sua carteira de investimentos, você não está pronto para poder investir, eu devolvo não só todo o valor investido, como eu tiro mais R$500 do meu bolso e te dou, só para poder
compensar o tempo que você perdeu. Então, assim, é uma dupla garantia. Eu estou fazendo aqui ao vivo, você pode gravar se você quiser e me cobrar depois. Estou fazendo para você porque eu tenho plena garantia, certeza de que isso aqui vai ser o último conteúdo que você precisa para você poder investir com confiança. Nunca mais vai precisar disso. E é um valor, vamos lá, vamos ser sinceros, se você aportar R$300 por mês, esse valor aqui já se paga muito rápido. Só nos investimentos. Estou nem falando da parte de organização financeira. Até mesmo quem investe muito pouco, isso aqui é irrisório. Se você investe muito, é ainda mais importante que você participe, porque você tem mais a perder. Então, um levíssimo ajuste que você tiver, um único insight que você tiver para melhorar 1,1 da sua carteira de investimento, já vai retornar isso aqui muitas vezes. Então, bom, e mesmo que você não consiga, eu vou devolver para você o valor que você investiu, se foi 1,997, se você esteve entre os 10 primeiros, ou se foi 2,497 que você tenha pegado, se você ficar de fora dos 10 primeiros, e mais R$500 no meu bolso, eu vou te dar. Só para poder, porque eu tenho certeza que vai ser tudo que você precisa. Porque se eu não tivesse certeza, eu não faria uma condição dessa. Então, bom, é isso aí. Eu vou deixar aqui agora um tempinho esses QR Codes, mas eu já estou ao vivo no Google Meet. Então, você pode ler aqui esse QR Code aqui no canto. Esse aqui é do Google Meet e esse aqui é para você poder garantir a sua vaga. Você pode entrar no Meet se quiser. Vou deixar aqui, se você quiser também dar um pause na live aí e ler o QR Code. Eu vou encerrando por aqui. Então, assim, fico muito feliz que tenha participado, tenha ficado até o final aqui. Tenho certeza que o que você aprendeu, você já pode transformar muitas coisas nos seus investimentos, mas tem muito mais para você construir, tem muito mais coisa pela frente. E é uma jornada que, no final, é muito agradável quando a gente faz as coisas da forma certa. É muito bom você dar essa carteira de investimentos crescendo, tendo confiança nela, vendo que está tudo alinhado para você ter uma vida mais próspera. É uma tranquilidade, uma paz mental assim indescritível. Então eu recomendo que você prove isso também, assim como os outros 150 alunos conseguiram. E aí você pode ser o próximo. Então é isso. Vou deixar aqui esses links. Espero contar com você nessa primeira turma do Investidor Alpha ao vivo. E bom, até a próxima. Valeu, pessoal.